Oi, pessoal. Bom dia ou boa tarde, se você estiver vendo esse vídeo na parte da tarde, ou boa noite, se for à noite. Meu nome é Vitor Francisco Ferreira, sou professor titular da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense e eu venho aqui falar um tema muito interessante, que é como a química pode contribuir para a economia circular. Antes de entrarmos na questão da economia e a química, né, eu queria fazer algumas considerações. A primeira são as perguntas que movem a pesquisa e a inovação no mundo e nos negócios. Isso é um paradigma, né, que já vem há muitos anos e isso é muito importante a gente refletir. Os bens de hoje poderiam se tornar os recursos de amanhã a preço de ontem? Pode algo velho ser feito novo outra vez? Se existe o conceito de segurança pública, segurança alimentar, segurança energética, por que não a segurança dos recursos naturais, que é uma coisa tão importante para a sobrevivência do ser humano? Como contornar a falta de matéria-primas não renováveis? Haverá água e alimento para 9 milhões de pessoas, 9 bilhões de pessoas em 2050? Como a química pode ajudar a responder essas questões? Uma questão muito importante a ser tratada nesse assunto são as matérias-primas, incluindo biomassas, que são fundamentais para a economia, o crescimento e o emprego, que são essenciais para manter e melhorar a nossa qualidade de vida. E temos duas questões básicas a serem refletidas a respeito dessa questão das matérias-primas. Primeiro, o crescimento do número de materiais utilizados em todos os produtos está aumentando. Há várias matérias-primas não renováveis em estado crítico. E aí eu dou como exemplo antimônio, berílio, borato, etc. Uma série de outros e muito mais do que esses que estão listados aí. No entanto, não significa dizer que eles desapareceram, significa dizer que eles foram espalhados em todo o planeta. Uma pergunta muito importante que nós temos que fazer, hoje em dia muito mais do que há tempos atrás, é o que o mundo quer em termos de economia, em termos de qualidade de vida. Então, o mundo quer uma economia circular, onde os produtos que estão no final da sua vida útil sejam transformados em recursos para outros produtos, fechando o ciclo em ecossistemas industriais para a minimização de resíduos. Isso é que o mundo quer atualmente. Então vamos lá, mais constatações. 269 mil toneladas de plásticos boiam no oceano. Isso é uma constatação. Tanto pedaços pequenos como pedaços grandes, eles estão boiando aí nos oceanos. Um terço do resíduo de plástico em todo o mundo não são recolhidos ou geridos. As fontes naturais estão próximas à exaustão. São questões extremamente importantes e isso são constatações importantíssimas para a nossa discussão mais à frente. Continuando a nossa série de constatações, vamos apresentar mais algumas que são importantes, pois as constatações nos dão a direção a seguir. Por exemplo, sobre a questão da energia. Em 2003, o mundo consumiu 10 terawatts de energia de combustíveis fósseis, de um total de 14 terawatts em todos os tipos e formas de geração de energia. Em 2050, ele consumirá de 30 a 60 terawatts. Alimentação. A população em 2000 era de 6,3 bilhões de pessoas. A população em 2050 será de entre 8 a 10 bilhões de pessoas. Teremos alimento para todas essas pessoas? Os preços dos materiais básicos para a produção industrial estão subindo. Pode não parecer que não, mas estão subindo. Então a borracha subiu 170% e o aço subiu 260% desde o ano 2000. Em 50 anos, não haverá mais prata para extração, pois o minério já foi exaurido e estão em joias, estão em outras coisas, mas na natureza você não vai mais encontrar minas de extração. Vamos para mais algumas constatações. A qualidade
de um produto ainda está associada à novidade e não o uso a longo prazo. Ainda hoje, os materiais usados são vistos como indesejáveis ou sem nenhuma utilidade. Os ciclos, como o da água e de nutrientes, são comuns na natureza, nós sabemos isso. O que não é mais usado se torna recurso para outros ciclos. Isso é um ciclo contínuo. Então, nós conhecemos, por exemplo, o ciclo da água. A água continua reciclando o tempo todo. Os seres humanos continuam a pegar, fazer, usar e descartar como se não prestasse mais para nada. Entrando no nosso assunto que nós gostaríamos de discutir sobre economia, tipos de economia e a química, existem 3 tipos de economia industrial. E essa figura aqui é uma figura extremamente interessante, porque ela mostra os 3 tipos de uma maneira pitoresca, bastante interessante. A economia linear, em que segue direto o que é produzido, segue direto para a lata do lixo. A economia de desempenho, em que em algum momento há algum tipo de reciclo no meio da passagem entre o que foi produzido e o lixo. E a economia circular, onde os produtos que são produzidos, são gerados, são transformados em matéria-prima e volta ao início do ciclo. A economia linear é como se fosse um rio, transformando os recursos naturais e materiais de básico em produtos para venda através de uma série de etapas que acrescentem valor ao produto. Após a venda, a responsabilidade e os resíduos passam para o comprador, que agora é dono e usuário. O comprador é quem decide se os produtos velhos serão reutilizados ou reciclados, e não mais a empresa que os produziu. Ou seja, a economia linear ela é impulsionada pela síndrome do mais, melhor, rápido, seguro. As empresas ganham dinheiro com a venda e de grandes volumes de mercadoria. E quem produz se exime de qualquer responsabilidade com o produto. Para mostrar mais adequadamente ou mais resumidamente essa ideia da economia linear, eu fiz essa figura. Recursos naturais e materiais básicos recebem algum valor agregado, se torna um produto com maior valor agregado, e esse produto com maior valor agregado, então, é vendido. O consumidor acredita que esse produto é mais seguro, é melhor, é mais rápido, e depois esse produto vai para o lixo. Essa é a ideia central do que é uma economia linear. Como mostrado na figura anterior, existem outros tipos de economia. Por exemplo, a economia de desempenho, que dá uma voltinha antes do produto ser descartado. A economia de desempenho dá um passo adiante com a venda de bens ou produtos como serviços, através de alugar, arrendar e ou compartilhar modelos de negócio. Então, a ideia é que o fabricante mantenha a propriedade do produto e seus recursos são incorporados e, portanto, carrega a responsabilidade pelo custo dos resíduos. Então, o custo dos resíduos passa a ser responsabilidade de quem produziu aquele produto. Além de projetar a reutilização, a economia de desempenho se concentra em soluções em vez de produtos e faz com que seus lucros são a partir da eficiência, como, por exemplo, a prevenção de resíduos. Isso aí é eficiência. Então, a economia de desempenho utiliza as estratégias e os modelos de negócio da tecnologia do conhecimento. Como ela vende e gerencia o desempenho do produto ao longo do tempo. Ela detém o produto, ela continua sendo propriedade de quem produziu aquele bem. E ela faz várias coisas. Por exemplo, ela cria emprego, melhora o desempenho dos produtos, reduz
o consumo de recursos não renováveis, porque ela reutiliza, o bem retorna de volta para a empresa para ser reutilizado, e obviamente isso aí traz um aumento de renda de quem está trabalhando com esse modelo de negócio. Para não ficar somente na questão de teoria, né, da economia do desempenho, eu queria mostrar um exemplo prático, dentre muitos outros que existem, mas esse é um exemplo que é bastante prático. Por que pagar por jeans caro quando você pode alugá-los de forma barata? Né? Então, jeans é uma coisa que todo mundo usa. Se você for considerar a economia linear, você vai usar o jeans e depois vai jogar fora. Mas se você usar a economia de desempenho, você vai alugar um jeans, usar esse jeans e depois de você alugar, você então retorna para a empresa. Essa empresa remanufatura o jeans, cria novos jeans com novos design e coloca novamente para alugar. Então o jeans continua pertencendo à empresa, né? Você só está pagando pelo uso desse jeans. E isso não é uma ideia muito maluca, porque já existe na Europa diversas empresas que fazem isso. Por exemplo, na Holanda já possui uma empresa que produz jeans reciclado para aluguel. O cliente paga pelo uso do jeans. Esse é um exemplo, mas existe muito outro. Essa linha de pensamento está crescendo para muitos outros produtos e é uma boa oportunidade de negócio. Bem, vamos tratar da economia circular, que é o tema central dessa nossa conversa. A economia circular é como um lago, onde tudo é reciclado. Um lago, tudo que está lá, o que é rejeito de um processo se transforma em matéria-prima para outros sistemas. Né? Esse lago ele funciona como se fosse um ecossistema fechado. As folhas das árvores caem, se degradam e formam nutrientes para outras espécies. É assim que funciona um lago. Nada sai do lago, fica no lago a maior parte das coisas. Então tudo é reutilizado. Essa é a concepção da economia circular. Né? Tudo ser utilizado, nada sai do sistema. Trazendo isso para a questão industrial, né, para a nossa questão do dia a dia, para a qualidade de vida, o reprocessamento de produtos melhora os níveis econômicos, economiza matérias-primas que são finitas, gera emprego, economiza energia, reduz o consumo de recursos naturais e diminui a geração de resíduos. Então, a economia circular, ela consegue resolver uma série de problemas que nós temos nos dias atuais, né? Quantidade de plástico nos oceanos, a quantidade de lixo que vão para os aterros sanitários. Então, a economia circular ela faz isso de uma maneira bastante interessante. Então vamos aqui num passo a passo, né? Nós temos sociedade, meio ambiente e o ciclo econômico, né? Nós começamos com a manufatura dos produtos. Depois esse produto é empacotado e vai à venda. Depois esse produto tem o seu uso. Depois esse produto tem o final da sua vida útil. Na economia linear, acabou aqui, isso vai para o lixo. Isso não é reciclado. Na economia circular, esse resíduo, esse produto final vira um resíduo. Esse resíduo, se for um resíduo orgânico, ele pode sofrer biodegradação, né? Se não, ele pode entrar num ciclo de manuseio do resíduo, como a coleta. Depois da coleta, a reciclagem então retorna esse produto como matéria-prima e energia para o meio ambiente. Deixa eu ver se eu consigo resumir qual a importância da economia circular para a sociedade num quadro relativamente mais simples. Bom, ela é importante para os recursos naturais que são finitos, né? Ela reduz resíduos e gases de responsável pelo efeito estufa. Ela desenvolve a sustentabilidade, porque tudo é circular, tudo circula dentro de um ambiente, né? Na questão de emprego,
É muito importante, porque ela estimula a criação de pequenas e médias empresas em um ambiente sustentável, né? O que de uma certa forma já existe. Não existe com toda a concepção que eu estou colocando aqui, mas já existe pequenos empreendimentos que fazem reciclagem de produtos, tá? Energia, né? É importantíssimo porque ela economiza energia na produção. Meio ambiente, extremamente importante para o meio ambiente, porque a economia circular, em princípio, todos os resíduos são reciclados, né? Isso é sobrevida do planeta. É dessa maneira que a gente vê. E, sem dúvida nenhuma, como você pode gerar centenas de empresas, pequenas empresas, tratando com diversos tipos de matéria-primas que se tornaram resíduos e que vão retornar ao sistema novamente, essa é uma descentralização bastante inteligente. Eu gostaria de colocar dois exemplos para que vocês possam ter ideia do que eu estou falando sobre a economia circular, né? O exemplo 1 é a limpeza de um frasco de vidro seria muito interessante porque você pode usar ele novamente. É mais rápido, é mais barato do que a reciclagem do vidro ou fazer uma nova garrafa. Esse é um exemplo do que nós podemos circular, né? O vidro usado é recirculado e transformado novamente em outras unidades de vidro. Isso já existe, tá? Os pneus usados podem ser recolhidos por gestores de resíduos e vendidos pelo maior lancer. Isso também já existe, né? O que nós precisamos é ter escala para tudo isso, porque apenas 20% dos pneus são recolhidos, né? E, bom, então, em resumo, a economia circular, ela gera negócios sustentáveis, cria riquezas, né? E é uma forma de ampliar o número de empregos e qualidade de vida. Bem, esse é o símbolo da economia circular, né? É o mesmo símbolo da reciclagem, né? Que quer dizer reutilizar o que se pode, mesmo que seja de outra forma. Você não precisa necessariamente aquele produto que originalmente foi feito daquela maneira, ele pode ser reutilizado para alguma outra coisa. E tem muitos produtos que não são mais utilizados de uma forma e depois passam a ser utilizados de outra forma. Bem, e a química? Como é que a química pode ajudar em todos esses processos? Haja vista que a química é quem produz a maior parte dos insumos que vão ser utilizados nas matérias-primas. A química, obviamente, depende da criatividade e conhecimento geral dos seus pesquisadores, que são capazes de gerar novos materiais, materiais mais inteligentes, materiais mais biodegradáveis. A química é um importante instrumento do desenvolvimento da sociedade moderna. A química é responsável por uma quantidade grande do PIB do país. Mas é importante dizer que a química precisa adicionar nos seus paradigmas algumas questões importantes, como, por exemplo, sustentabilidade. A química tem que pensar que os produtos não podem ser perenes, eles têm que ser reciclados, eles têm que ser reutilizados, como o conceito da economia circular. Então, dentro da química tem que se pensar nessas questões. E, obviamente, o que nós estamos falando aqui é utilizar conceitos de química verde na produção de produtos que vão ser utilizados pela sociedade. A ideia que a química pode conceber materiais com viés ecológico é uma coisa tem sido bastante utilizada e cada vez mais é uma exigência da nossa sociedade moderna. Eu queria dar um exemplo nesse quadro que você vê aí. Esse quadro, vamos começar pela extração do óleo de soja, né? A extração do óleo de soja, ela tem algumas coisas importantes. Por exemplo, quando você extrai o óleo de soja, você gera proteínas como resíduos. Esses resíduos de proteínas são utilizados em rações de animais. É extremamente importante. Também ele gera lecitina de soja, que é um emulsificante natural e é usado, por exemplo, em maionese, em diversos outros produtos. Mas nós começamos aí, ó. Você tem a plantação do óleo de soja, tem a plantação da soja, a soja extrai o óleo de soja, o óleo de soja é usado, por exemplo, em frituras, esses óleos de soja de fritura são transformados em resíduos, em sabão ou biodiesel,
e depois o resíduo é reciclado por bactérias no meio ambiente e volta à plantação de soja. Mas nós temos aí, como mostrei, 3 outros produtos que podem ser oriundos do óleo de soja: o biodiesel, as proteínas e a lecitina de soja. Então esse ciclo é um ciclo totalmente fechado. Tudo aqui é reaproveitado e nada sai do sistema. O sistema é um sistema circular. Gostaria de voltar dentro do conceito de economia circular na questão do reuso, reciclo, biodegradação, apresentando um exemplo específico, que é o poliácido lático, que é um produto derivado do ácido lático por policondensação, aquecimento e policondensação, e esse ácido lático pode ser obtido de diversas matérias-primas, como a sacarose, a glicose, o amido. É um ácido lático o ácido lático é muito fácil de ser produzido. Pasteur já usava o ácido lático lá atrás, na época quando ele estava estudando a questão da isomeria ótica, né, dos produtos, né? O poliácido lático, ou também PLA, é um bioplástico. E esse bioplástico pode ser facilmente obtido dessa maneira. Então, aqui está um exemplo que eu estou mostrando: uma mão de milho e o produto cristalino, que é o poliácido lático, né? Então, o poliácido lático é um poliéster biodegradável derivado de fonte renovável. É muito importante frisar 2 coisas nessa frase: que ele é biodegradável e é derivado de fontes renováveis. Isso é muito importante. Então está aqui, por exemplo, uma mangueira feita de poliácido lático. Então, a produção do PLA vem crescendo. Desde 2010 vem crescendo, a cada ano vem crescendo o uso desse plástico biodegradável, esse produto biodegradável. Aí eu queria mostrar, por exemplo, algumas embalagens hoje de PLA, né, já são utilizados. E qual é a vantagem? A vantagem é que em 60 dias, em condições de compostagem, ele degrada totalmente e se torna novamente ácido lático, que é uma matéria-prima que não é tóxico. Inclusive, ácido lático tem em vários produtos que nós consumimos diariamente, Yakult, uma série de outros produtos. Então, já existem no mercado canetas, garrafas, copos, doces, sacos de resíduos, alimentos revestidos, toalha, uma série de produtos que são feitos, até telefone celular feito de PLA. Bem, pessoal, já chegando ao final da nossa conversa, eu gostaria de falar uma coisa. Uma nova sociedade deve ser baseada em novos valores, não naqueles valores antigos que nós temos e que ainda continuam na nossa sociedade. E eu queria colocar essa figura aqui como tema central, e o tema central é dizer substituir. Substituir papel por papel reciclado. Substituir plástico por plástico reciclado. Substituir combustível fóssil por combustível renovável. Esses são os novos valores que nossa sociedade tem que se basear para que nós tenhamos uma sociedade sustentável. E não que a palavra sustentável fique apenas no papel, como uma palavra que hoje é utilizada por tudo, mas que tem pouco significado quando você não coloca em prática essas ideias. Bom, finalmente eu gostaria de dizer o seguinte: a economia circular não pode ser feita com uma ou algumas pessoas. Tem que ser com muitas pessoas dando a mão entre si para que nós possamos ter uma economia sustentável, realmente, do ponto de vista de sustentabilidade, e que seja benéfica para o meio ambiente, que seja útil para a geração de emprego, que seja recomendada para as gerações futuras, né? E eu gostaria de agradecer agora no final a paciência de vocês chegarem até o final desse vídeo, que é um vídeo feito em casa durante a quarentena. Muito obrigado pela sua atenção.